na generalidade, que não na especialidade, depois de ter havido um período em que cada um já olhou para ele e, portanto, já pode ter alguma opinião e algumas dúvidas, e depois chamarmos aqui, neste caso, 4 pessoas com formações capazes de analisar o orçamento, mas de vertentes um pouco diferentes para se complementarem uns com os outros. E devo dizer que não é que aqui tivesse ouvido algo que não soubesse, mas naturalmente ouvi de uma forma sistematizada uma série de ideias que são naturalmente úteis e que coincidem com aquilo que é também, eu vou dizer, a minha visão do Orçamento de Estado, mas esta minha tem a ver com a nossa, ou seja, com tudo aquilo que nós temos falado sobre a política económica e, em particular, sobre a política orçamental para Portugal. Se nós consultarmos aquilo que é o nosso discurso de há bastantes anos, e em particular se formos ver aquilo que foi o programa eleitoral que o PSD apresentou sobre estas matérias, nós temos de olhar para o Orçamento do Estado, de forma geral, como é evidente, mas incidindo particularmente sobre alguns objetivos e algumas vertentes que eu poria 7 em cima da mesa. Nós, ao olharmos para um Orçamento de Estado, temos de olhar necessariamente para a carga fiscal, como é lógico, logo à cabeça, e não há ninguém que hoje tenha aqui falado que não tenha referido a carga fiscal. Temos de olhar também, hoje também se falou um pouco nisso, não tanto, para o peso da despesa pública no produto, a evolução do peso da despesa pública no produto, e no nosso caso, portanto, se há ou não uma redução do peso da despesa pública no produto, designadamente da despesa corrente primária, ou seja, despesa corrente deduzida dos juros da dívida pública, naquilo que é o combate ao endividamento externo, foi aqui dito, e bem, penso que foi pelo professor Joaquim Sarmento, o endividamento externo foi a razão da chamada da Troika. A razão da chamada da Troika não foi o endividamento público. Nós, quando falamos com os portugueses, há a ideia de que o Estado deve muito, deve tanto, que tivemos de chamar a Troika. Não. Não é pelo Estado dever muito, é pelo país como um todo dever muito ao estrangeiro. Obviamente, como o Estado deve muito, parte dessa dívida, grande parte dessa dívida tem a ver com a dívida do Estado. Mas se nós tivéssemos uma dívida pública muito grande e uma dívida externa muito pequena, nunca a Troika cá tinha precisado de entrar. Há países que assim é, há outros que é ao contrário. No nosso caso, elas andam em paralelo, nós temos uma elevada dívida pública e uma elevada dívida externa. Se há coisa, naturalmente durante o período da Troika aconteceram coisas positivas e coisas negativas, como é evidente. Eu classificaria a coisa mais positiva como justamente o abrandamento do endividamento externo. O termos conseguido, a dada altura, ter um saldo da balança de pagamentos positivo e, por conseguinte, incitar uma estratégia de redução do endividamento externo. E se nós queremos ter uma estratégia de redução do endividamento externo, há 2 vertentes para o qual um Orçamento de Estado tem de olhar. Primeiro, para o apoio às pequenas e médias empresas. Segundo, para os incentivos à poupança. São 2 elementos absolutamente nucleares. E aqui no apoio às pequenas e médias empresas, nós metemos naturalmente o objetivo de crescimento económico, que é fundamental para a economia portuguesa, e como por via do investimento e das exportações. No caso vertente do que estou a dizer, por via fundamentalmente das exportações, porque o investimento ele próprio arrasta necessariamente importações, mas têm de ser vistas, quando para investimento, como algo absolutamente necessário e que tem de ser feito. E também aqui, se nós estamos a fazer esse apoio ao investimento e às exportações, nós estamos também a responder a uma outra necessidade, que aqui foi muito focada, que é a questão da produtividade, que é um elemento absolutamente nuclear para a economia portuguesa, aqui neste caso para as empresas. Depois há necessariamente também um outro elemento para o qual nós temos de olhar, que é para a evolução do déficit, em particular para a evolução do déficit estrutural, ou seja, eliminar o déficit estrutural ou, dito de outra forma, cumprir o programa de estabilidade. O quinto
ponto que eu acho fundamental nós olharmos para ele quando avaliamos o orçamento, é a evolução quantitativa e qualitativa do investimento público, que aqui também foi referida. Foi a quantitativa muitas vezes referida, mas, por exemplo, João Duque referiu à qualitativa. Que tipo de investimento público e com que estratégia é feito e, no nosso caso, face a este Governo, que garantias temos da execução da verba inscrita para investimento público no Orçamento de Estado que estamos a apreciar. O sexto ponto é para mim também fundamental e que tem a ver com propostas de reforma da administração pública que permitam a melhoria dos serviços públicos, por um lado, e a disciplina e o rigor e a otimização da despesa pública, por outro lado. E, finalmente, o sétimo ponto, infelizmente, acho que o temos de colocar. Não faz sentido, num país normal, colocar o sétimo ponto, mas face ao que tem vindo a acontecer, há um sétimo ponto que temos de colocar, que tem a ver com a apresentação de um orçamento real ou então de um orçamento fictício. Este orçamento é real? Aquilo que vai acontecer quando analisarmos a tal conta geral do Estado, depois da execução do orçamento, vai coincidir com o orçamento ou vai ser uma coisa completamente diferente? Como eu digo, é uma pergunta é uma observação um pouco racional, mas face àquilo que aconteceu nos 4 anos anteriores, faz sentido nós olharmos do ponto de vista democrático se aquilo que estamos a aprovar ou a apreciar no plenário da Assembleia da República e nas comissões é aquilo que efetivamente vai ser executado ou andamos aqui não digo numa peça de teatro, mas de certa forma um pouco numa peça de teatro que depois não tem uma adesão total àquilo que é a realidade. E, portanto, o Partido Social Democrata, não o Partido Comunista, nem o Bloco de Esquerda, o Partido Social Democrata deve olhar para uma proposta de Orçamento de Estado segundo este ângulo, porque são estes ângulos que, ao longo do nosso discurso político e, em particular, no programa eleitoral, nós classificamos como, do ponto de vista estratégico, fundamental no campo da política orçamental e, por sua vez, também no campo da política económica. Há um ponto prévio a isto tudo, há um pressuposto necessariamente em qualquer proposta de orçamento, também aqui foi referido, que é, este orçamento, que estratégia tem? Onde é que este orçamento quer chegar? Pretende-se daqui por 3 ou 4 anos estar aonde e em que medida as peças orçamentais caminham nesse sentido? Pois bem, aquilo que é absolutamente claro é que isso não existe, ou seja, esta proposta de Orçamento de Estado não tem um rumo estratégico. Nós não sabemos o que é que estrategicamente se pretende com uma proposta deste género, ou seja, dito de outra forma, não se pretende nada, não tem uma estratégia. Tem uma tática, tem um objetivo tático e esse objetivo tático é naturalmente anunciar um conjunto de medidas simpáticas que se prende fundamentalmente com a redistribuição de rendimento. Isso tem, mas isso é um objetivo de natureza tática, um objetivo de natureza política. A imagem que o Governo pretende dar de si própria não tem a ver, de si próprio, não tem a ver necessariamente com um objetivo onde se pretende chegar, eu não vou dizer de longo prazo, efetivamente não é de longo prazo, mas um objetivo de médio prazo onde se pretende chegar. Ou seja, o ponto prévio à análise deste orçamento é este. Não tem uma linha estratégica. Não usa a política orçamental para objetivos de natureza económica, para os objetivos da economia portuguesa. Dito isto, que é o ponto prévio, e já é suficientemente grave, vamos então, ponto a ponto, aquilo que eu referi, analisar em que é que a proposta deste orçamento casa ou não casa com aquilo que são as nossas prioridades. A primeira, como eu referi, tem a ver com a carga fiscal, ou seja, a nossa prioridade é de redução da carga fiscal e é isso que estava no programa eleitoral do PSD. A redução da carga fiscal que estava no programa eleitoral do PSD não é uma redução brutal da carga fiscal. Uma redução brutal da carga fiscal é, pura e simplesmente, impossível. Aquilo que nós pretendemos, que pretendíamos e que pretendemos, é que a carga fiscal se vá reduzindo de orçamento para orçamento. E é bom aqui dizer,
para aqueles que não são naturalmente versados na matéria, que redução da carga fiscal em nada quer dizer redução da receita fiscal. A receita fiscal terá sempre de subir, particularmente quando há crescimento económico, que é aquilo que nós pretendemos que haja. A receita fiscal subirá sempre e tem de subir. E se o governo fosse nosso, também subia. Agora, o que não subia era a relação entre essa receita e a riqueza nacional e aquilo que nós produzimos durante um ano. Isso é que tem de descer. O peso da receita fiscal no produto interno bruto, que é o conceito de carga fiscal, como aqui também foi amplamente explicado. Ora, a carga fiscal aumenta 0,2% do produto. Corresponde a quê? A 434 milhões de euros. 0,2% corresponde, 0,20 e tal por cento, correspondem a 434 milhões de euros. Ou seja, o Governo vai cobrar mais 434 milhões de euros do que aquilo que cobraria se o rácio se mantivesse. Não vai cobrar mais 434 milhões de impostos, vai cobrar muito mais, mas vai cobrar desses 434 mais pelo facto de aumentar a carga fiscal. Mas se nós fizermos uma comparação entre aquilo que foi a proposta de orçamento de Estado para 2018, não é preciso ir lá muito atrás, 2018, a proposta de orçamento que entrou nesta Assembleia da República em fins de 17 para orçamento de Estado de 2018. A carga fiscal que continha essa proposta, compararmos com a carga fiscal que contém esta proposta, sobe de 34,3 para 35,1 em 3 anos. 3 anos, 18, 19 e 20, porque é para a execução de 20. 0,8% do PIB atual, que é assim que se fazem as contas, são 1.740 milhões de euros. O Estado vai cobrar mais 1.740 milhões de euros do que aquilo que cobraria se mantivesse a carga fiscal que aqui propôs em 2018. Isto apenas, portanto, durante o exercício de 18, 19 e 20, serão mais 1.740 milhões de euros. Isto, obviamente, é já muito dinheiro e isto sim é reforço da carga fiscal. É mais impostos face àquilo que é o produto interno bruto do país. Portanto, este item da carga fiscal está longe de corresponder àquilo que nós entendemos como necessário. O ponto 2 que eu referi é a relação entre a despesa pública e o produto. Ou seja, se nós vamos ter na nossa sociedade e na nossa economia mais Estado ou se vamos ter menos Estado. Repito, a despesa pública subirá sempre desde que haja crescimento económico. É como a receita. Ninguém está a dizer que a despesa pública tem de reduzir. É impossível reduzir. Isso aqui também a doutora Manuela Ferreira Leite ainda hoje. Obviamente, mal fora. O problema é quanto sobe face àquilo quanto sobe a riqueza nacional. E, portanto, o peso da despesa pública, e em particular o peso da despesa corrente primária, portanto a despesa corrente sem os juros da dívida pública, continua a subir. Se nós tirarmos as receitas e as despesas extraordinárias, os one-offs, não é, que alguns terão aprendido hoje de manhã, a despesa total passa de 42,7% para 42,9% no produto. A total. E a despesa corrente primária cresce 3,4%. Cresce 3,4%, portanto cresce 2,4% acima da inflação. A inflação prevista é de 1%. E cresce acima do produto nominal. Não acima do produto real, que é de 1,9%. Para este efeito não é essa a comparação, é o produto nominal, é o real acrescido do deflator do PIB, ou da inflação, se o quiserem dizer de uma forma mais simples. Portanto, a despesa corrente primária, ela própria, sobe acima da inflação e acima do produto. E, portanto, também neste capítulo é evidente que não reduz, se não reduz e na nossa ótica devia reduzir, também não corresponde àquilo que para nós é necessário um orçamento fazer. E aqui é igual à carga fiscal. Aliás, a carga fiscal nunca baixará se nós também não conseguirmos baixar o peso da despesa no produto, como é absolutamente evidente. E, portanto, nós proporíamos
ou queremos uma redução drástica do peso da despesa sobre o produto? Nós queremos uma grande redução da despesa pública sobre o produto, só que não é num ano, em 4, ou 5, ou 6. Portanto, o que é que nós queremos? Nós queremos que todos os anos, em vez de subir um bocadinho, como todos os anos tem subido, todos os anos deixa um bocadinho. Ou seja, inverter o curso que tem vindo a seguir pelo menos desde os últimos 4 ou 5 anos, se considerarmos já 2020. O terceiro ponto era o combate ao endividamento externo, no qual se engloba os objetivos de crescimento e da forma, naturalmente, de crescimento. Já disse que a razão pela qual a Troika cá veio teve a ver com o endividamento externo do país. Aquilo que nós temos de ter é um modelo de crescimento assente nas exportações e assente no investimento. E quem investe e quem exporta são as pequenas e médias empresas. São as empresas, mas face ao tecido económico português, fundamentalmente as pequenas e médias empresas. E, portanto, se nós queremos esses objetivos de crescimento e, em paralelo, de redução do endividamento externo, nós temos de ter uma peça orçamental que privilegie este objetivo de apoio às pequenas e médias empresas. E, dada a situação da poupança, em paralelo no combate ao endividamento externo, nós temos de ter políticas de reforço da poupança. Com as taxas de juros como estão, não é muito fácil ter políticas de apoio à poupança, por exemplo, das famílias. Mas, ainda assim, o caminho que devemos seguir é no sentido do incentivo à poupança e não no sentido contrário. Não é que aqui haja um notório agravamento, mas o que não há é nenhuma promoção. E ainda paira sobre as nossas cabeças relativamente à poupança, face àquilo que foi a resposta que o Primeiro-Ministro me deu num debate quinzenal, que este ano não haverá englobamento das taxas liberatórias, portanto o fim das taxas liberatórias e o englobamento desses rendimentos, mas cá estamos numa legislatura para continuarmos a conversar sobre isso. Portanto, paira sobre as nossas cabeças ainda a possibilidade que nos produtos financeiros, do rendimento dos produtos financeiros, que já é escasso, e das rendas para quem investiu em imóveis, poderem ter de fazer esse englobamento e, portanto, em vez de 28%, passarem a pagar substancialmente mais, dependendo agora daquilo que forem os rendimentos de cada um. Em 2019, também aqui já foi referido, não foram referidos os números, mas foi referido o fenómeno, digamos assim, em 2019 as exportações cresceram 2,5%, as importações cresceram 5,2%. Portanto, até é fácil de decorar. As exportações 2,5%, as outras 5,2%, ao contrário. E, portanto, o agravamento do saldo externo é evidente e, por consequência, se há um agravamento do saldo externo, há uma tendência, naturalmente, de agravamento também do endividamento externo. E nas exportações para o ano 2020, a diferença não é tão grande, mas ainda assim continua a ser a mesma coisa, com as importações a crescerem mais que as exportações e com o investimento a abrandar. Porque ainda por cima, se o investimento subisse mais, nós ainda poderíamos dizer que as importações derivam do investimento e, portanto, isto a prazo vai se equilibrar, se for um investimento bem feito, com as exportações que vai potenciar e com a produtividade que vai potenciar. Mas não porque o investimento abranda e não cresce mais, cresce menos do que aquilo que cresceu em 2019. Portanto, não há neste orçamento uma aposta efetiva nas pequenas e médias empresas, nas empresas, mas eu prefiro dizer pequenas e médias empresas porque esse, repito, como disse há bocado, é que é o fundamental do tecido empresarial português e é esse, naturalmente, para esse que nós temos de olhar, em primeiro lugar. Para as grandes empresas também, normalmente, não falta diálogo que acaba por lhes facilitar um pouco a vida, mas nas pequenas é que a coisa é mais complicada. Há, em bom rigor, duas micromedidas para as pequenas e médias empresas e que pode ter um bocadinho a ver com a questão da poupança, que é um pequeno incentivo à recapitalização das empresas. Um pequeno incentivo à recapitalização das empresas é um pequeno incentivo ao reforço da poupança. Bom, mas é para lucros reinvestidos e é pequenino. Eu não sei qual é o conceito de lucro reinvestido naquilo que está no orçamento. Se o lucro reinvestido é exclusivamente o reinvestimento naquilo que no meu tempo era o imobilizado corpóreo ou incorpóreo, ou hoje tangível ou intangível,
ou se é pura e simplesmente os lucros retidos. Os lucros retidos significa que é independentemente da aplicação que se faça do lucro retido, em que rubrica do ativo, ficou retido e por isso tem o prémio fiscal, digamos assim. Ou então, se ficar retido, mas não for para imobilizado corpóreo, pura e simplesmente não tem esse prémio. E isto faz uma diferença muito grande. Porque quando as empresas estão descapitalizadas, como a maior parte das empresas portuguesas estão descapitalizadas, a retenção dos lucros, ainda que não para imobilizado, a simples retenção para fundo de maneio, já em si é um investimento, ao contrário daquilo que é o conceito muitas vezes corrente. Mas quem já fez projetos de investimento sabe perfeitamente que nós, quando fazemos um projeto de investimento, não olhamos só ao investimento imobilizado. Tem de haver investimento em fundo de maneio. E as empresas portuguesas hoje estão substancialmente esganadas em fundo de maneio. Portanto, mesmo esta medida pequenina, eu não sei exatamente qual vai ser o alcance em termos do que consideram reinvestido, sem qualquer rubrica do ativo ou exclusivamente no ativo fixo. Relativamente à poupança, que está numa situação muito fraca em Portugal, eu tenho dito isto, a poupança das famílias está ao nível daquilo que era nos anos 50, 60, está praticamente igual à taxa de 2019, é praticamente igual àquilo que foi em 1960, 61, e portanto basta olhar para aquilo que era a riqueza nacional que existia nessa altura, e alguns dos que aqui estão, nem todos, eram já nascidos em 60, eu já era nascido em 60, lembro-me muito mal, mas de 62, 63 já me lembro melhor, e todos vocês, que nessa altura, aliás, nem é preciso ter nascido dessa maneira. Quem nasceu aí a meio dos anos 60 e que se começou a conhecer a si próprio ali antes um pouco do 25 de Abril, e não estava exclusivamente no Porto ou em Lisboa, e ia às aldeias deste país, o que mais via era gente descalça. Mas eu ainda me lembro de ver gente descalça no Porto. Ou seja, esse país poupava, em termos das famílias, o mesmo que se poupa hoje. Seguramente que uma poupança mais concentrada em algumas famílias, hoje mais dispersa. É verdade, mas o nível de poupança é este. Foi a este nível que chegamos. E se nós não reforçarmos a poupança nacional, se nós quisermos efetivamente o modelo de investimento que temos de ter, é lógico que se não temos poupança nacional, temos de buscar a poupança lá fora. Significa então que a nossa banca se tem de endividar lá fora para poder emprestar cá dentro. E por isso é evidente que é fundamental ter uma política de reforço da poupança. Que, volto a repetir, gosto pouco de entrar em demagogias, não é fácil, mas é nesse caminho que se tem de ir e não no sentido contrário e muito menos ameaçar ou deixar a pairar no ar, que isto ainda pode piorar através do fim das taxas liberatórias, ou pelo menos do fim das taxas liberatórias para alguns produtos de poupança. Eliminação do déficit estrutural, ou cumprimento do programa de estabilidade. Este orçamento elimina o déficit estrutural, que é zero, e, portanto, cumpre o programa de estabilidade. E, portanto, desse ponto de vista, este orçamento está dentro daquilo que nós entendemos como necessário. Até direi mais, é uma diferença de opinião que eu tenho relativamente, por exemplo, à doutora Manuel Ferreira Leite. Eu acho que um pequeno superávit, acho que face ao brutal endividamento que nós temos, o endividamento público que nós temos, é um indicador, um pequenino superávit como este temos, é um indicador positivo. Aliás, fazia parte do nosso próprio quadro macroeconómico e da evolução orçamental, fazia parte exatamente da mesma coisa, 0 no déficit estrutural, 0,2 depois como superávit. Só que, se nós formos analisar a forma como este valor positivo é atingido, ele não é atingido com qualquer esforço por parte do Estado e, em particularmente, com qualquer esforço derivado de políticas do Governo que levassem a isso. Os juros da dívida pública, que nada, ou quase nada, têm a ver com a política do Governo, têm a ver com a política monetária do Banco Central Europeu, este ano voltam a cair em 161 milhões de euros. A carga fiscal, como eu referi, aumenta a 434 milhões de euros em valor. E os dividendos do Banco de Portugal valem 468 milhões de euros. Se fizermos esta conta, dá 1.060 milhões de euros. 1.000 milhões de euros. Dá 1.000 milhões de euros. Pois bem, a melhoria do saldo
é de 700 milhões, 533 de superávit, mais o que melhora de 0,1 do déficit anterior. Portanto, o esforço são 700 milhões, mas só nestas rubricas, que nada têm a ver com política governamental, a não ser a de aumentar impostos. Sim, isso é uma decisão do Governo, ou melhor, não é uma decisão do Governo. Há de ser uma decisão desta Assembleia da República. É uma proposta do Governo. Só aí temos 1.000 milhões. Portanto, estão explicados os 700, ainda sobram 300 milhões para aumento de despesa. Ou seja, não está aqui nenhuma política estrutural que o Governo tenha feito e tenha tomado que tenha levado a uma diferença daquilo que é a estrutura de despesa que possa ter levado a estes resultados. Estes resultados, que são positivos, vão, no entanto, à boleia de fenómenos de ordem conjuntural que não dependem do Governo, a não ser a proposta de aumento da carga fiscal. Portanto, mesmo aqui, que fazem em que há um resultado positivo, é o único, no entanto, a forma como é atingido não tem praticamente mérito nenhum a governação do PS. A evolução qualitativa e quantitativa do investimento público e, fundamentalmente, a garantia de execução. Aquilo que é proposto no orçamento vai ser efetivamente executado ou não vai ser efetivamente executado. Em 2020, o Governo propõe que o investimento público corresponda a 2,3% do produto. Isto significa 5.000 milhões de euros. É, portanto, em termos de valor absoluto, um pouco mais do que era no ano passado, porque no ano passado era exatamente também 2,3 sobre um produto interno bruto mais pequeno. Portanto, a mesma percentagem, mas um valor naturalmente um pouco superior. No ano passado executaram, ou vão executar, enfim, já estamos em janeiro, já fechou o ano, mas o número ainda não saiu, mas vai andar, como aqui também já foi dito, penso que foi o Eduardo Pacheco que referiu, vai cair, vai ficar por executar cerca de 700 milhões de euros, mais precisamente talvez 690 milhões de euros. E foi sempre assim desde 2016, 16, 17, 18, 19. Não vejo nestas semanas, nestas 3 semanas, desde a apresentação do orçamento até hoje, e já decorreu tempo suficiente, não vejo nenhuma componente do discurso do Governo que nos permita acreditar que vão inverter e que agora este ano vai ser diferente. Se me perguntarem assim, mas então o que é que estava à espera? O que é que eles poderiam fazer para acreditar? Já foi enganado 4 vezes. O que é que podia? Bem, não sei. Talvez se eles dissessem, pedimos desculpa, realmente enganamos 4 vezes, agora vamos mesmo fazer. Bom, talvez, não sei se chegava, mas talvez. Mas não há nada que nos permita dizer desta vez vai efetivamente ser diferente. E portanto também aqui, tal como nos outros aspectos, não corresponde àquilo que entendemos como necessário para essa garantia de cumprimento do investimento público, e não estou ainda na componente qualitativa, que essa será vista com mais pormenor, naturalmente, em sede de especialidade. O 6º ponto, são 7, vamos ao 6º. O 6º ponto tem a ver com a apresentação de propostas de reforma na administração pública que garanta, por um lado, melhoria dos serviços públicos e, por outro lado, maior disciplina, maior rigor, dito de outra maneira, otimização da despesa pública. Designadamente em áreas como o Serviço Nacional de Saúde, que nem vale a pena esticar muita conversa por aí, a educação, onde também são notórios sinais de que caminha para uma situação idêntica à do Serviço Nacional de Saúde, ou, por exemplo, a segurança, em face também daquilo que temos visto e das condições em que as forças de segurança e até mesmo também as Forças Armadas têm vindo a evoluir. Podemos dizer aqui, bom, vem aí a discussão na especialidade, eles ainda não disseram nada sobre isto, mas agora na discussão da especialidade, quando formos ouvir os ministros setoriais um a um, eles vão trazer uma pasta, vão abrir a pasta e vão trazer um leque alargado de reformas do seu setor que vão efetivamente ajudar a disciplinar a despesa pública e, acima de tudo, a melhorar os serviços públicos. A degradação que os serviços públicos atingiram é de tal ordem que nenhum de nós acredita que, se não disseram nada até agora, têm tudo para dizer na especialidade. Obviamente que já teriam dito tudo agora se ideias tivessem para melhorar os serviços públicos. Dizem agora, a começar pela mensagem de Natal do Primeiro-Ministro, que a coisa não está bem.
É um passo a analisar e dar o braço a você que a coisa não está bem. Agora, a coisa não está bem e como é que a coisa vai ficar melhor? Como é que a coisa vai ficar melhor é que nós não ouvimos nada que nos possa dizer que também, tal como no investimento público, agora vai ser diferente daquilo que foi nos 4 anos anteriores. E, finalmente, o último ponto. O tal ponto que não deveríamos ter que analisar, mas, infelizmente, temos de analisar, que é: há garantias de que este Orçamento de Estado é um Orçamento de Estado real, ou seja, é isto que vai ser executado, ou que isto é uma peça relativamente fictícia em que o Ministro das Finanças ou o Ministério das Finanças irá determinar depois lá no Ministério o que é que vai ser executado e o que é que não vai ser executado, ou seja, se o Parlamento está a aprovar qualquer coisa que dá uma margem de manobra para ser depois o Governo, leia-se o Ministro das Finanças, a decidir. E nesta matéria, obviamente que não só o discurso não mudou, porque todos os anos eles dizem a mesma coisa, como desde logo correu mal. E esta parte é que é a mesma que correu pior. Porque o Sr. Ministro das Finanças veio dizer eu agora vou ser muito moderado, veio dizer uma série de inverdades, que é uma palavra que inventaram recentemente para aqueles que querem ser moderados, e, portanto, alguém que diz uma mentira passa a ser alguém que diz inverdades, e então nós perguntamos-nos onde é que estão 590 milhões de euros que se evaporam de um quadro para o outro. A resposta pronta do Sr. Ministro das Finanças é que eu não percebo nada disto. Pronto, eu não percebo nada disto, mas então onde estão os 590 milhões? Não é lá por dizer que eu não percebo nada disto que se explica onde estão os 590 milhões. E então o Sr. Ministro das Finanças depois faz-se desentendido, naturalmente para quem não sabe, não percebe muito estas coisas em termos técnicos, fica sem perceber o que ele disse. Para quem percebe, percebe que ele se está a fazer desentendido e que não está a explicar nada. Ele está a dizer como é que se passa um saldo de contabilidade pública para a contabilidade nacional. Mas ninguém está a levantar essa questão. O que nós estamos a levantar é dizer assim: o saldo em contabilidade pública num dado quadro é X e esse mesmo saldo no outro quadro é Y. É o mesmo número. E não é igual. O que é que o Sr. Ministro Mário Centeno, que dá umas aulas, o que é que ele faz se um aluno num exame, de um quadro para o outro, falsificar um número, ou pelo menos aplicar um número diferente? O número ali é 1000 e agora aqui passa a ser 500 ou vice-versa. Obviamente que leva 0 valores, penso eu, naquele exercício, porque não soube sequer copiar um número. Portanto, o Sr. Ministro das Finanças, quando vem dar aquela explicação rebuscada e dizer que eu não entendo nada disto, que explica então a quem entende, que não a mim, o que é que fez aos 590 milhões. E quando diz que isto foi assim ao longo da história de Portugal, não sei se vai a Dona Teresa ou se começa em D. Afonso Henriques, não é verdade, porque isto só aconteceu 2 vezes na história de Portugal, foi o ano passado e agora este ano. Ou seja, no Orçamento 19 e no Orçamento 20. E julgo saber que ontem, na Comissão de Orçamento, o Sr. Ministro, para justificar o fraquíssimo investimento público, ou taxa de execução do investimento público, veio dizer, foi lá às calendas, à história de Portugal, e disse: olha, na Câmara do Porto, a última vez que fulano lá esteve, a taxa de execução foi de 16%. Penso que ele disse isto, avisaram-me que eu e vi lá num online uma coisa desse género. Obviamente que eu não sei de cor as taxas de execução do investimento público da Câmara Municipal que eu geri, mas sei que eram elevadíssimas. E, portanto, como não sei de cor, fui cuidar de saber onde é que há 16% de taxa de execução que ele procura justificar com a má execução dele, eventuais más execuções dos outros. Pois então fui ver os últimos 5 anos dessa taxa de execução do investimento público na Câmara do Porto, que o Sr. Ministro das Finanças foi buscar não sei aonde. Em 2009 não foi os 16% que ele disse, foi 89,4%.
No ano seguinte também não foi 16, foi 83,2%. No ano seguinte também não foi 16, foi 83,9%. No ano seguinte, sim, baixou, foi 46,13%, explico-se já porquê. E no último ano, pelo menos até outubro, depois já não é comigo, foi 79,1%. Portanto, muito longe dos 16%. Mas o que está aqui em causa não é ser 16 ou outra coisa. O que está aqui em causa é o desplante de inventar um número e dizer um disparate. E, portanto, resumindo e concluindo, porque é que ele diz que ou não percebe nada disto, ou inventa taxas de execução, não sei o quê. Ele inventa isto porque ele não tem resposta para dar à evaporação de 590 milhões de euros. E, portanto, é assim, ou esses 590 milhões de euros que a Assembleia o autorizará a fazer, ele não vai fazer, estão automaticamente cativos e há aqui um problema de transparência, ou então ele vai gastá-los e os 590 milhões de euros e os 533 deixam de ser superávit e passam a ser um déficit de 57 e, portanto, o tal orçamento que faz a história pela primeira vez ter um superávit, não tem superávit nenhum, tenha um déficit um pouco mais pequeno. E isto convinha, em nome da transparência, fosse explicado e não vai ser explicado. E, portanto, termino com isto. Este último ponto, ponto 7, é um ponto absolutamente dispensável. Só estamos a falar nele por esta invenção que tem acontecido com a execução dos orçamentos de mais de centeno e, em particular, com agora estes dois últimos, com a evaporação de 590 milhões, que é exatamente o mesmo valor que se evaporaram no ano passado. E, por isso, por estas razões. E é evidente que todos sabemos que a probabilidade de o Orçamento de Estado, uma proposta de orçamento, passar com um voto de abstenção ou favorável do PSD é obviamente muito baixa. Mas o voto contra tem de ser naturalmente sustentado. Nós temos de saber explicar aos portugueses porque é que votamos contra e não votar contra por votar contra. E, portanto, é esta a explicação. O voto contra do PSD tem argumentos, e tem argumentos sólidos, que sustentam na base daquilo que é o seu historial nesta matéria, daquilo que foi o programa que propuseram aos portugueses e ainda de outros aspectos, como este último que eu referi, que nem devia ser assim, porque pedir um orçamento transparente nem é preciso pedir, era aquilo que naturalmente devia existir. É, portanto, um orçamento, ou melhor, eu vou dizer de forma um pouco diferente, porque acho que esta é mais rigorosa. Os orçamentos até aqui, ou seja, os 4 antes deste, foram orçamentos elaborados para agradar à esquerda e executados para agradar a Bruxelas. Este orçamento é executado para agradar à esquerda. É executado, não é apresentado para agradar à esquerda. E será executado para agradar a Bruxelas. Se o Dr. Mário Centeno cá ficar o tempo todo, porque o que eu acho é que ele não vai mesmo ficar o ano todo. E, portanto, a execução deste orçamento, em minha opinião, não sei se vai ser exatamente igual à que foi dos outros, tudo depende, mas a percepção que eu tenho é que poderá ser executado, mas por um protagonista diferente daquele que tivemos nos últimos 4 anos. E por isso, naturalmente, a minha proposta é que o PSD vote na generalidade na próxima sexta-feira contra o Orçamento do Estado. Muito obrigado.